¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para ouvir a palavra do Senhor? Ok, que bom. Olha, existem algumas frases famosas, e eu falo famosas porque com certeza você já ouviu, inclusive algumas já falou. Frases famosas do nosso cotidiano. Uma delas, a primeira frase famosa: independência ou morte. Foi falado por Dom Pedro I. É uma frase famosa: independência ou morte. Uma frase também famosa é: quem não comunica, foi falado por Chacrinha. Uma frase famosa, já ouvimos várias vezes, inclusive talvez você já falou. Esta frase é famosíssima, sobretudo na época da eleição. Olha, eu sei que rouba, mas faz. Sobretudo é falada por aquele que está defendendo o seu candidato. Eu sei que ele rouba, mas ele faz. Olha que frase tão triste. Pelo amor de Deus, a frase está associada aos políticos. Essa sim me entristece. As outras não, normal, mas esta frase me entristece. Rouba, mas faz. Que bom argumento. Deveria ser tudo o contrário, não? Se ele rouba, então não vale a pena votar nele. E tem o que eu falo, aquelas frases famosas que muitos acreditam que está na Bíblia, mas não está na Bíblia. São frases que eu tenho conversado em outros momentos que nós, inclusive, afirmamos, olha, porque a Bíblia diz. Não, a Bíblia não diz isso. Uma dessas que é bem famosa. A voz do povo não está na Bíblia, tá bom? Não está na Bíblia, é uma frase popular. A voz do povo é a voz de Deus. É mais, na verdade, a Bíblia mostra muitas vezes o povo escolhendo mal, escolhendo errado. Então, a voz do povo, muitas vezes, é a voz do mal. Um exemplo, facilinho, rápido. Jesus iba... como se me foi? Jesus e Barrabás. Vocês lembram? Quem escolheu? O povo. E o povo a quem escolheu? Ao ladrão. Interessante, então, a voz do povo não é a voz de Deus, tá bom? Mas você pode ler na Bíblia, tem profetas, o profeta de Deus é falando a voz de Deus. E tem os profetas do rei, que eram como 200, falando tudo o contrário. Então, isso não está na Bíblia, ok? A voz do povo e a voz de Deus não está. E esta outra também muito famosa, já ouvi. Deus escreve certo por linhas tortas. Que bonito. Não está na Bíblia. E não é verdade, tá bom? Não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque muitas vezes falamos essa frase justificando o seguinte: olha, eu sei que escolhi errado, mas Deus vai dar um jeito. Não. Não tem essa promessa na Bíblia, tá bom? É mais, quando escolhemos errado, Deus diz: arrepende-te e volta para o caminho que eu te coloquei, ou te ensinei. É isso que Deus diz. Em nenhum momento Deus diz: tudo bom, você escolheu errado, mas vou dar um jeito com o meu poder. Isso seria injusto. Isso é injustiça. Então Deus não é injusto. E Ele é santo, Ele é perfeito. Então Deus diz assim: não te arrepende de ter escolhido errado, deixa esse caminho e volta para o lugar que te encontrei e comecemos agora a caminhada verdadeira. E essa frase, Deus escreve certo por linhas tortas, é uma expressão portuguesa tradicional. É uma expressão famosa do Portugal, portuguesa, ok? Agora, por que estou falando de frases famosas? Porque na Bíblia tem uma frase muito famosa. Na verdade, na Bíblia está cheio de frases famosas, mas tem uma que eu acredito que você já ouviu, conhece esta frase famosa, e ela tem um poder para a tua vida, uma verdade e um poder tremendo. E é sobre essa frase que eu quero falar. Sabe qual é a frase famosa que vamos estudar hoje? Esta. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem. Essa é a frase famosa que vamos estudar hoje. Vamos a tirar o ensino, a riqueza desta frase. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem. Veja,
temos que compreender, para tirar toda a riqueza deste texto, temos que compreender quem falou e em que momento falou. Vocês já sabem quem falou. Jesus, nosso Senhor Jesus. Mas o momento em que ele fala esta frase, vou te lembrar rapidinho. Ele está na cruz. Jesus está na cruz, perto da morte, e é aí que ele fala: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mas para isto temos que compreender o que aconteceu antes dele estar aí na cruz. A Bíblia diz que de noite chegaram pessoas, inclusive Judas, o traidor, e pegaram a Jesus, os soldados, e o levaram, diz assim, era de noite, e o levaram para julgamento. E diz que começaram a julgar a Jesus, mas com mentiras. Acusavam a Jesus de coisas que ele não tinha feito. E a Bíblia diz que tinham inclusive comprado alguns testemunhas com dinheiro para que eles venham a acusar a Jesus de mentiras. Tudo isso na noite. E como chegaram à conclusão que Jesus tinha feito muitas coisas erradas, que realmente não tinha feito, então começaram a bater a Jesus. Batiam na cara, chicote nas costas, cuspiam a Jesus. E é mais, dizem que falavam xingamentos. Tudo isso de noite, durante toda a noite. Julgamento falso, condenação, violência física, violência verbal, tudo isso de noite. Imagina, e não foi só uma vez, foram muitas horas recebendo isso, Jesus, recebendo. Já de madrugada, cedo, Jesus estava esgotado e mandaram carregar uma cruz, uma pesada cruz. E essa pesada cruz carregou até o lugar onde ele foi crucificado. E aí, diz que colocaram pregos nas mãos e nos pés dele. E o penduraram, como um ladrão, como o pior ser humano. E aí, nesse momento, eles esperavam que Jesus venha a morrer. Então, veja tudo o que aconteceu nessa noite. Tudo. O que aconteceu de manhã. E Jesus está aí, já perto da morte. E é aí que ele fala: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Agora, imaginemos que não é Jesus. Imaginemos, tá bom? Estou falando alguma ideia que não está na Bíblia, realmente. Mas imaginemos que foi um ser humano, não Jesus. Foi um ser humano que passou por tudo isso. Um ser humano qualquer, como você e como eu. Qualquer ser humano. Um amigo, um familiar. Foi julgado com mentiras, foi condenado, passou por essa violência física. É um ser humano comum. Chega lá, carrega a cruz, chega na cruz e sabe, será que um ser humano comum falaria o que Jesus falou? E se esse ser humano comum teria um concerto, vamos chamar poder, mas ele pode ainda decidir algo. Um ser humano comum sabe o que falaria aí nesse momento da cruz. Lembre, um ser humano comum falaria: Pai, eles escolheram o ódio, então que colham o que plantaram. Isso que falaria um ser humano comum. Sim, não tem como. Não, eu não falaria isso. Falaria assim. Nós falaríamos. Lembre que eu acabo de narrar tudo o que aconteceu, todas as injustiças. Então, diante de todas essas injustiças, aí sim falaríamos: Pai, escolheram o ódio, então que venham a colher também ódio. Não, pastor, eu não chego a esses extremos. Nós sim usamos essas expressões. Não precisamos estar na cruz. Mas por qualquer coisinha, já usamos frases famosas que transmitem ódio. Uma frase famosa: mexeram com a pessoa errada. Mexeram com meu filho, com minha filha. Não sabem com quem mexeram. O que é isso? É ódio. Não precisei passar pela cruz, mas eu já mexeram com a pessoa errada. Agora vai ver que esse pastor, nem sabe. Essa igreja, mexeram com a pessoa errada. Mexeram esse professor. Lembra? Já preguei isso semanas atrás sobre como temos desvalorizado os professores. Outra,
vão se arrepender de ter cruzado o meu caminho. Vão se arrepender. São frases de ódio. São frases de ódio e não precisamos passar pela cruz. Falamos isso. Vão se arrepender de ter cruzado o meu caminho. Vão a vir aqui na minha casa a pedir perdão. Vão a vir aqui no meu pé. Vão a pedir perdão, se vão arrepender. Ódio. Esses são ódio. E eu, o ser humano comum. Outra famosa. Acharam que eu era fraco. Acharam que eu era fraca. Vão a descobrir o contrário. Cutucaram com vara curta. Todas essas são frases de ódio. E mostra quem o ser humano é. Não adianta dizer, não, pastor, não. Somos assim. Qualquer coisinha. Pode ser que mexeram com os filhos. A vezes mexeram no trânsito. Uma pessoa me enfiou o carro. Não sabe com quem. Eu também. Esse motoqueiro. Olha aqui. É assim. Somos assim. Lembre, somos assim. Não adianta dizer, não. Pastor, não sou. A última. Eu poderia colocar várias, mas vou colocar mais uma. Agora que começaram, aguentem, pues. Aguentem as consequências. Aguenta! Agora que começaram. Olha, eu nem queria falar do assunto, mas que falaram, então me vão ter que aguentar, porque eu vou falar. E vou falar tudo. Isso mostra ódio. Isso mostra que se nós teríamos passado pela mesma experiência de Jesus, um julgamento ilícito, uma condenação totalmente errada, por consequências terríveis devido a essa condenação, ou seja, violência física, chicote nas costas, xingamentos, palavrão, batiam socos na cara. Claro que nós teríamos também falado, qual frase? Pai, escolheram o ódio, então que colham o que plantaram. Mas Jesus que falou? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi isso que falou Jesus. Mas por quê? Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou essa frase e não a outra? Ou estas? Porque ele também poderia ter falado esta. Por que Jesus escolheu falar, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem? Porque Jesus sabe, ele está falando o seguinte. Ele está falando isto a ti e a mim e a todos os seres humanos. Mesmo agora, mesmo neste momento, eu os amo. É isso que Jesus está dizendo. Mesmo neste momento de injustiça, mesmo neste momento de ódio, de vingança, de mal interpretação, eu os amo. E isso que eu quero te dizer hoje. O quanto significa o amor de Deus para a tua vida e minha vida. Isso que eu quero mostrar à luz da palavra do Senhor. Não é simplesmente dizer, eu sei que Ele me ama. Amém. Mas quais são as consequências desse amor nos meus atos, nos teus atos? É isso que temos que aprender. Qual é a consequência direta nas nossas escolhas com respeito ao amor do nosso Jesus, esse amor que está em nós? Porque não tem como simplesmente falar que Deus me ama. É uma expressão. O que Jesus deseja é um modo de proceder a partir desse amor. Porque ao final Ele fez isso. Ele poderia ter, nesse momento da cruz, ter falado uma série de xingamentos. Mas Ele escolheu falar quê? A frase que mostra o amor. Então, é sobre isso. A primeira questão que aprendemos, e isto é fundamental para a nossa vida. O amor de Jesus não é um sentimento, ok? O amor de Jesus não é um sentimento, é uma ação. São atitudes. Isso que Jesus está nos ensinando e isso que Ele deseja que venhamos a fazer. Olha, acontece que nós temos relacionado o amor
para o sentimento. Temos conectado o amor para o sentimento. Então, e esse sentimento sempre tem que estar relacionado com a reciprocidade. Ou seja, eu amo se você me ama. É um sentimento. Tá. Você me ama primeiro, depois eu te amo. Isso é sentimento. Imagina Jesus na cruz. Ver quem me ama aqui, quem me ama, tá, pai, só esse me amou, esse também, a esse salva, ou a esse perdoa. Não, Jesus falou, perdoa a todos, porque não sabem o que fazem. Então, isso é muito importante. Amor não é sentimento. Não é. Ok? É uma ação. Então, quando uma pessoa nos trata bem, como nós tratamos a ela? Bem. E quando uma pessoa nos trata mal, devemos tratar a ela bem. É isso que Jesus nos está dizendo aqui. Essa é a parte importantíssima quando falamos que não é um sentimento. Quando alguém me faz algo errado, algo que me desagrada, eu devo fazer, ainda assim, o bem. Transmitir o amor. Então, o amor de Jesus não é um sentimento, é uma ação. Ao contrário, o que muitos imaginam, ok? O amor de Jesus vai além da emoção. Hoje não estou me sentindo bem, então não vou amar. Hoje não me estou sentindo bem, então não vou te cuidar. Não está relacionado. Mais uma vez, volto para a cruz, expliquei por isso com detalhe. Imagina Jesus na cruz, fisicamente está fragilizado, está doendo as costas, recebeu muitos chicotes. Além disso, não conseguiu dormir toda a noite, está cansado, deve estar com uma dor de cabeça, o calor sobre ele. Está aí pendurado, as mãos ardendo, os pés. Então não é uma emoção, não é simplesmente uma questão de eu não me estou sentindo bem hoje, então não vou te amar. Não. Por isso que eu falei, esta frase de Jesus tem um poder direto para nossas vidas. É mais, o amor, nos está ensinando aqui Jesus, é uma decisão que não está condicionada a circunstâncias. Hoje tenho que, não me falem de nada, porque hoje estou cheio de problemas. Nossa, as circunstâncias mudaram meu estado de emoção, meu humor. Não! Mais uma vez volto para a cruz de Jesus. Em que momento ele falou isso? Em que momento expressou? E claro, como volto a falar, Jesus mostra que o amor dele não dependia de sentir vontade. Ele faz porque sabe que o que se tem que fazer. Como saber disso? Olha este texto. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, ainda não sendo? Não diz a Bíblia, não. Jesus morreu pelos bons, pelas pessoas boas, pelas pessoas de bom ânimo, Não. Diz assim que Jesus mostrou, neste caso Deus, o Pai Celestial, mostra seu amor para ti, para mim, para todo mundo, que Jesus morreu na cruz, ainda que nós estávamos xingando, falando palavrão, zombando. Tinha uma turma que ainda falava para Jesus, se você é Deus, desce então. Imagina, tudo que falavam para Jesus. Então, primeira questão, guardemos isso. O amor não é um sentimento, ok? O amor que Jesus deseja que você e eu venhamos a transmitir não é um sentimento, é uma ação. Não está condicionada com o que eu estou sentindo hoje, não está condicionada com as circunstâncias que me estão acontecendo ao meu redor, não está condicionado também esse amor, é compartilhar o amor com o que o outro faz para mim. O outro me ama. Meu marido hoje lavou louça, hoje meu amorzinho vai. Hoje meu marido nem me cumprimentou, então meu silêncio. Não é assim, tá bom? Não é assim. Igual, não? A esposa, o marido e o do lado, porque não é somente a esposa. Tá bom, segunda questão sobre o amor, muito importante. O amor de Jesus não olha para o que você fez, esse é o ponto. Jesus não olha para o que você fez, mas para o que você pode se tornar. É isso que nós temos que ver.
e compreender. Essa é a grandeza do amor, porque veja, na cruz, Jesus está olhando uns soldados que estão batendo a ele, xingando, zombando. Pessoas que estão aí, curiosos, dizendo o que aconteceu aqui. Não estão nem aí com Jesus. Então, Jesus está olhando uma série de pessoas ao redor dele, na cruz, e diz, olha, estas pessoas não se interessam por mim. Ninguém está aqui, ninguém está falando, não, ele é inocente, ninguém. Inclusive o próprio Pedro, que caminhou com Jesus mais de 3 anos, falou, não, eu não o conheço. Não, deve ser outra pessoa, mas eu não. Até o próprio Pedro o negou. Então Jesus poderia ter falado aí, quem planta ódio, vai colher ódio. Então, isso poderia ter falado. Mas não falou, porque o amor de Jesus não olha para o que você e nós fazemos. Então, com isto, nós temos que aprender algo lindo, poderoso. Várias coisas, mas eu vou te falar rapidamente algumas delas. Quando ele olha a ti, Jesus olha a ti, e a mim também, a todos nós, ele está olhando o propósito pelo qual o Pai Celestial te escolheu. O propósito. Ok? Não, talvez, neste momento, eu não estou realizando o que o Senhor deseja. Não estou realizando. Mas Ele está olhando. Essa pessoa, eu planejei não para ser isso. Vou te explicar melhor. Às vezes, o Senhor está vendo para nós. Isso eu ouvi de um lindo testemunho de um pastor. Este pastor, até é bem forte o testemunho. Rapidamente eu vou te falar. Ele nasceu quando sua mãe dele tinha mais de 40 anos. Isso já estamos falando mais de 50 anos atrás. 50 anos atrás. Então, a mãe tinha mais de 40 anos. E um dia, o pequenininho falou, mãe, por que eu nasci? Por que eu nasci e você tinha mais de 40 anos? Porque eu me descuidei. Porque não me cuidei. Nossa, imagina ouvir isso uma criança. Nossa, como é que eu cheguei a este mundo? Porque eu nunca planejamos você, nos descuidamos. Aí ele tinha um leve grau de autismo. Naquela época não se conhecia muito disso. Estamos falando de muito tempos atrás, ok? Um leve grau de autismo. E como consequência disso, ele não falava muito. Ele ficava caladinho, não falava e não gostava de brincar, se relacionar com outras crianças. Aí um dia a professora chamou para a mãe, chamou na escola e falou, sabe, teu filho não fala nada e não gosta de brincar com outras crianças. Teu filho tem retardo. Falou a professora. Estava aqui a mãe e a criança. E a mãe falou, sim, eu sei que tem retardo, porque ele nasceu quando eu tinha mais de 40 anos. Agora imagina tudo que colocaram nessa. Mas ele ficava calado, assim, não falava. Até que um dia, veja essa questão. Aqui o que eu falo que é tremendo. Um dia ele teve um encontro com Jesus. E Jesus começou a curar todas essas feridas. Não estou dizendo que a mãe quis fazer isso. Não estou dizendo que o pai ou a professora. Mas foram feridas que marcavam a ele por anos. Diz que quando ele era jovem, estava na faixa dos 20 anos, era magro. Era assim, ficava nas festas sozinho, tímido, ninguém queria namorar com ele, ninguém queria dançar nas festas. Acrescentava todos esses bloqueios. Um dia ele teve um encontro com Jesus, compreendeu o amor real de Jesus. O amor de Jesus ele olha o que Deus planejou em ti e em mim. Ele não está olhando o que você hoje é neste momento. Por que falo esta história? Porque de todos os pregadores que eu tenho ouvido até o dia de hoje, que são muitos, para mim ele é o melhor pregador. Veja, não estou dizendo é o melhor pregador que eu ouvi na minha vida. E este é um pregador argentino. E hoje você ouve os seus sermões em espanhol. E ele tem uma interação, um domínio da oratória, da fala. É incrível. Não tem pregador como ele. Não existe no Brasil. Eu já ouvi muitos, não somente presencial, tenho ouvido também pela internet.
muitos pregadores famosos no Brasil, não existe como ele, no nível de comunicação. Então, quando ele narra essa história de que ele era tímido, falavam que tinha retardo, estava com essa dificuldade de comunicação, de relacionamento, tu diz, não pode ser, me estão falando de outra pessoa. Não, estão falando da mesma pessoa, da pessoa que Jesus planejou, que Deus planejou. E é isso que o Pai te está dizendo hoje. Então, o amor de Jesus olha para o que você realmente é. Ok? E Ele deseja te ajudar a conquistar esse propósito, por isso que não te condena. Por isso que não te condena. Olha este texto lindo, olha. Jesus se levantou e disse à mulher, lembra a mulher que foi pega em adultério? Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles o condenou. Essa é a questão. Deveriam te condenar porque você é adúltera. Mas Jesus diz assim, não, Senhor, respondeu ela, não está nenhum dos que queriam me condenar. Então Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Por que Jesus não a condenou? Por que Jesus não a condenou? Porque tinha provas que ela estava adulterando. Porque Jesus viu nessa mulher o verdadeiro propósito pelo qual veio a este mundo. Então, isso que eu quero que você lembre. Lembre que Deus, através do seu amor, te está olhando o que realmente é. E Ele deseja te ajudar. Então, Ele tem esperança. Hoje está difícil minha situação, mas Deus está vendo o que realmente nos podemos tornar. E não é somente ver isso, Ele deseja nos ajudar. Então, através do amor, desse amor profundo de Jesus, nós vamos sim a transformar e conquistar, chegar a isso. Volta para essa história do famoso Pedro, falei agorinha. Pedro traiu. Isso que Jesus tinha falado, você me vai trair. Não, eu não. Ainda assim, Jesus explicou, Pedro fez. Depois, como termina a história? A história poderia ter terminado assim. Jesus ressuscitado e falar, venham todos meus discípulos, menos Pedro. Por quê? Por que não Pedro? Porque é traidor e teimoso. Porque eu falei para ele, falei. Não, Jesus falou, venham todos meus discípulos e também Pedro. Mas para quê? Para condenar a Pedro e passar vergonha diante dos outros discípulos. Nada disso. Jesus falou, apacenta minhas ovelhas. Continua no caminho que o Pai escolheu para ti. Tudo bom, você errou, como a mulher adúltera também errou aqui. Ou como você e eu, a vezes no trânsito erramos, falamos frases grossas, como a vezes talvez brigamos em casa com o marido, com a esposa, também briga, faz coisas erradas, não vou dizer que não, todos nós. Jesus disse, tá bom, mas vamos lá, vamos corrigir, te arrepende e vamos lá, no caminho que te levará a conquistar. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Porque talvez eu ainda já estou na minha faixa dos 50 anos. Poderia dizer, comigo já não, já errei muito. Não, Deus diz, ainda falta mais conquistas para mim, para César, para vocês. Isso que nós temos que compreender sobre o amor verdadeiro de Deus. E sabe, é aqui o detalhe, e esse é o ponto que eu tenho conversado também em outros momentos. O amor de Deus para ti, para mim, para todo o mundo, para todos os seres humanos, não é por merecimento. Lembra disso? Não é por merecimento. Se fosse por merecimento, nenhum de nós merece que Jesus tenha morto e ressuscitado por você e por mim. Então, não é por merecimento. Jesus realmente nos encoraja, nos leva nos leva pelo caminho da verdade, porque Ele diz, não é por merecimento, é pelo que o Pai Celestial planejou em ti. Porque você é precioso, preciosa aos olhos do Pai. Glória a Deus por isso. Aleluia! Glória a Deus. Ele ama, ainda quando erramos, quando pecamos, quando estamos quebrados, porque Ele deseja restaurar nossa verdadeira identidade e nosso propósito. Então, se por acaso você errou, todos nós erramos,
eu também errei muitas e muitas vezes, inclusive eu vou errar porque não deixei de pecar. Essa é a verdade que me sustenta. O amor continua me levando para o propósito e dizendo, é aqui onde eu quero para ti. E a terceira questão sobre o amor. O amor de Jesus transforma e nos convida também. Essa é a questão. Então, veja, nas duas primeiras partes que acabo de falar, é tudo o amor sobre mim, sobre você. Mas agora que estou cheio e compreendi o amor de Deus, agora compartilho para outros. Não é só fica aqui comigo. Não, agora levo a outros. Devo compartilhar. E essa é essa questão, olha. Como assim? Como então eu consigo transmitir, compartilhar o amor de Deus que já está em mim e que eu sei que é maravilhoso, é tremendo? Tendo paciência com o outro. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Ter paciência com o outro. Você já passou por essa situação? Eu já passei em muitas. E confesso que não tenho muita paciência. Ok? Não interessa quem seja a pessoa. Não tenho muita paciência. Ok? A vezes minha irmã, uma das minhas irmãs, me liga. Eu já sei. Ela sempre. Ela pede algo, mas não. Ela pede algo que eu sei que ela pode fazer. Aí um dia ela queria conseguir uma documentação e ela me disse assim, sabe, eu recebi do lugar onde devo fazer esses trâmites, eu tenho que agendar, e tudo pela internet. Mas me mandaram aqui e ela me enviou uma foto com esse famoso QR Code, sabe, esse código, que parece uns desenhos mal feitos. Como abro isso? Aí eu falei, manda para mim. Aí ela me enviou no WhatsApp, no momento, fiz. E saiu um link e abre uma ficha para preencher. Aí, nome, número de documentos. Aí eu envio, olha, aqui está a ficha, preenche. Ah, não, você tem que preencher para mim. Aí minha paciência acabou. Eu falei, não, já é muito, não? Até o QR Code eu te ajudo. Mas eu preencher, que eu vou preencher? Você não, é que não sei. Ela se bloqueia, facilinho. Que não sei, você não sabe teu nome? Olha, aí diz nome. Não sabe o teu número de identidade? Não sabe. Então coloca isso. Ai, muita coisa. Aí eu perco minha paciência. Aí eu falo, não quero. Depois me vem um arrependimento. Eu falo, ai, Senhor, vou ter que fazer isso. Veja, não é por... Não estou falando que não é porque não podemos fazer. Eu poderia preencher isso, como qualquer outra coisa. Mas é um momento. Mas Jesus poderia dizer assim também, não? Poderia Jesus dizer assim, o que você me está pedindo? Ai, Jesus, hoje estou com dor de cabeça. Você está com dor de cabeça? Não me... Estou preocupado aí pelas crianças na África que faz 2 meses que não comem. Estou preocupado lá nas guerras, quantas pessoas inocentes, e você por uma dorzinha de cabeça. Não. Jesus diz, não, vem meu querido, vou te consolar, vou te amar. Porque a dor não se pode medir. Não podemos dizer, a minha dor é mais forte que a tua dor. Não é. Não existe. Não tem como medir dor. Dor é dor, ok? Pode ser do dedinho do pé, como pode ser a dor de uma doença terrível. Então, isso que eu quero te dizer, Jesus diz assim, não, eu te amo e eu tenho paciência porque quero ver a tua transformação. Não quero que nós venhamos a morrer, passar por esta vida sem ter cumprido esse propósito. Então, através da paciência de Jesus, Ele nos ajuda na transformação. Ele expressa aquilo que eu falei no início. Aquilo que eu falei. Deus está olhando para o que você realmente é. O que Ele deseja que venhamos a nos tornar. Quando Jesus está na cruz, Ele está vendo pessoas xingando, batendo a Ele, cuspindo e diz, eu estou vendo a imagem e semelhança de Deus aí. Ele estava vendo isso.
Ele não está vendo bicho. Ele não está vendo, sei lá, demônios. Jesus está vendo seres humanos que são imagem e semelhança do Deus Altíssimo e diz, eles estão fazendo isso porque não sabem o que fazem. Mas eu quero ajudar a eles a que venham a viver o verdadeiro propósito. É aí a força desta palavra que busca a transformação. Então, Jesus, o amor de Jesus não é simplesmente uma expressão. Tem um propósito, transformar nossas vidas. Nos tornar um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe. Ele deseja que venhamos a ser melhores funcionários, melhores chefes, melhor cidadão do Brasil, melhor. Isso que ele deseja. A luz de Cristo deve brilhar em nós. Então, posso chegar a uma conclusão, que o amor de Jesus não é passivo. Ele entra em nossa vida e deseja escrever em você e em mim a verdadeira vida que o Pai planejou. Por isso que este texto, se alguém está em Cristo, nova criatura. Aleluia. Aleluia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Deus diz assim, onde havia culpa, agora existe perdão. Onde havia pessoas que se culpavam por uma série de erros, Jesus diz, agora você é nova criatura, agora você está perdoado, perdoada. Onde havia rejeição, pessoas que foram rejeitadas talvez pela mãe, pelo pai, rejeitadas pelo marido, pela esposa, diz Jesus, agora você é nova criatura. Você é um ser humano aceito pelo Pai Celestial. Amém. Glória a Deus. É mais, diz assim, onde havia escuridão, às vezes estava oprimido, oprimida por depressão, angústia, ansiedade, opressão forte. Hoje Jesus diz, agora você é nova criatura com o meu amor. Agora você tem luz. Tem luz. Glória a Deus. Então, essa é a questão da nova criatura. Da nova criatura. Por isso que eu contei no início esse testemunho deste pastor. Quando eu escuto os sermões deste pastor, eu fico maravilhado, sabe? Maravilhado. Ele prega a mesma palavra de Deus que eu também prego. Mas ele revela, comunica essa palavra de um modo que eu falo, meu Deus, que maravilhoso! E quando ele conta quem ele era desde criança, toda essa história que foi rejeitado, meio desvalorizado pela mãe, pela família, pela escola, diz, não pode ser, não tem como ele se tornar isso. Sim, pode, se realmente o amor de Jesus entra na vida dele ou dela. Então, vamos lá, pensemos em nós. Em que área você falaria assim, não, nesta área eu vou morrer desse jeito? Essa é uma coisa que você sozinho aí com o Espírito Santo. Em que área da tua vida você fala, não, eu pregar na frente? Nunca, eu sou tímido ou tímida. Aí Deus fala, meu amor, pode te transformar e te tornar um excelente comunicador da palavra. Glória a Deus. Eu, uma pessoa que tem paciência. Não, se eu sou pavio curto, minha mãe era pavio curto, meu vovô era bisavô, tataravô. Tá bom, eles foram. Mas comigo pode mudar. Glória a Deus por isso. Veja, é isso que Deus está dizendo aqui, que Ele nos convida a viver aquilo que Ele deseja. Mas aí vem a questão. Temos que, o quê? Amar também a outros. Temos que amar a outros. Porque agora somos nova criatura. E sabe qual é o melhor exemplo que eu encontro de uma pessoa que foi transformada pelo amor de Jesus? Tem várias na Bíblia, mas eu quero falar de uma. Do famoso Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, como a Bíblia o apresenta? Cobrador de imposto. Essa é a sua profissão. Cobrador de imposto naquela época era a pior profissão, uma das piores profissões, ok? O povo rejeitava. Quem era cobrador de imposto não era convidado em festa, não era convidado em reunião, não era convidado em culto, não. Ele, cobrador de imposto, só fica junto com cobrador de imposto.
Ruim é com ruim. Não pode estar com outro tipo de pessoas. Aí Jesus um dia aparece na cidade dele e que Jesus falou? Lembra a história? Jesus está caminhando e olha aí a Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desce logo, porque hoje quero comer na tua casa. Espera, nesse momento, Jesus deveria ter falado outra coisa, dizendo: Zaqueu, o que você tem feito nos últimos 5 dias? Você tem feito coisas boas para merecer que eu entre na tua casa? Casa de pecador? Não pediu um pré-requisito. Não pediu. Falou, vamos. Aí Zaqueu desceu e disse que ele teve esse encontro maravilhoso, ficou aí na casa. E aí então Zaqueu realmente sentiu o amor de Deus. E ele falou: eu era cobrador de imposto. E cobrador de imposto naquela época era igual que um ladrão. E ele fala: não, agora, porque eu senti o amor de Deus, vou compartilhar. Se por acaso errei, roubei alguém, vou devolver. Olha que interessante, hein? Que lindo. É isso o amor verdadeiro. Se por acaso tem alguém aqui na minha casa e eu fiz uma injustiça, eu quero resolver isso agora mesmo. Falando assim, bom, como cobrador, às vezes exagerava no imposto e cobrava mais. Então eu quero te retribuir aquilo que te tirei. Isso que significa o amor. Isso é uma nova criatura. Esse é o princípio que a Bíblia nos está ensinando. Então, para concluir, três questões. Tudo que temos ouvido agora já deve nos levar a uma conclusão. Mas eu quero fechar. Jesus, primeiro, não reage com vingança, desprezo ou frieza diante da... Não, ok? Não é que então, eu amo a quem me ama. Não existe essa condição em Jesus, glória a Deus. Porque se fosse assim, teríamos muitos dias muito difíceis. Mais do que ainda podemos ter. Então o seu amor de Jesus não parte desse princípio de merecimento. Você merece ser amado, você merece ser curado, você merece ser liberto. Não. Ele diz, eu quero fazer isso, porque estou enxergando o que o Pai Celestial planejou em ti. Quero te ajudar a que você viva isso. Segundo, o amor de Jesus não depende da resposta do outro. Não depende. Essa é a parte mais difícil, talvez. Não depende da resposta do outro. É uma expressão do caráter perfeito de Deus. Essa é a parte talvez mais difícil. Não depende do outro. Não depende do outro. Ah, pastor, mas poderia depender um pouquinho, não? Se Deus deseja, não, talvez, mas não depende. Falando da cruz do Calvário, Jesus está aí na cruz, e quem estava ao lado dele? Lembra essa história? 2 pessoas também estavam sendo crucificadas. A Bíblia apresenta, eram 2 ladrões, 2 pessoas que tinham feito muitas coisas erradas. E um deles falou, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando estejas no paraíso, no céu. Que Jesus que respondeu? Jesus respondeu, muito tarde para te arrepender. Até que tá bom, aceito perdão. Mas muito tarde. Já está na cruz, não? Você precisa pelo menos mostrar merecimento. Merecimento. Não, Jesus falou, hoje mesmo, hoje, aqui, hoje. E essa é uma das frases também muito lindas de Jesus que deveríamos estudar. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Hoje mesmo estarás comigo. No lugar que eu vou, tu estarás também. Não é no lugar dos pecadores que se arrependeram no último minuto do jogo de futebol. Não. Tu estarás onde eu estou, junto com os outros que também participaram da igreja, do amor e do perdão de Deus. Ok? Finalmente, Ele ama porque é amor. Então, essa é a essência da Bíblia. Deus ama porque Ele é amor.
Ele te criou porque deseja te amar. Ele nos entregou um propósito de vida, porque é o amor dele que deseja que nossa vida tenha sentido. Ele nos entrega recursos diariamente, porque a través desses recursos sentimos o amor, o cuidado, e esse recurso nos ajuda a compartilhar a outros. Então essa é essa palavra que hoje eu tenho. Qual é a frase famosa de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E isso que Deus está dizendo hoje. Te perdoo, meu filho. Te perdoo, minha filha. Te perdoo a ti, César. Te perdoo. Eu sei que tu erras. Eu sei que erramos. Mas você às vezes nem sabe o que está fazendo. Mas vou te dar uma nova oportunidade. Vai lá. Não peque mais. Vamos lá, no mesmo caminho que eu te falei no início. Porque eu quero que você se torne aquele ser humano, aquela pessoa que Ele planejou. Aleluia. Este é um dia de transformação. Vamos, você pode ficar de pé, por favor? Porque esta palavra nos traz um fortalecimento em nossa vida. Nos traz esperança. Senhor, que palavra linda, que frase maravilhosa que Jesus falou para mim, para meus irmãos, minhas irmãs e para todos os seres humanos. Uma frase que mostra realmente quem é o nosso Jesus. Ele é amor. E Ele faz coisas através desse amor. Pai, que este amor que temos aprendido, este amor de Jesus, nos fortaleça, nos entregue esperança, mas ao mesmo tempo nos ajude a viver o que tu planejou, Pai. Que não venhamos a desistir, não venhamos a abandonar, que não venham as preocupações a tirar, Pai, essa alegria de viver o que realmente o Senhor planejou para cada um de nós. Porque devemos dizer que ainda existem muitas coisas que o Pai quer fazer em nós, porque Ele nos ama. Por isso, em nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo nos ajude nesta semana a compreender tudo aquilo que você, Pai, planejou aí no trono celestial para a minha vida, para a vida de cada um de nós. E que nos ajudes a viver, a praticar isso. Em nome de Jesus, cuida também das nossas decisões, das nossas escolhas. Não queremos, Pai, te desagradar com escolhas que não são boas. Por isso que nos lembra da tua verdade e da tua palavra em cada momento da nossa vida. Pelo poder de Jesus te agradecemos, Pai, pela tua igreja linda, pela palavra que temos ouvido e por este momento de adoração como filhos e filhas de Deus, todos nós participando da família de Deus. Em nome de Jesus pedimos e no nome de Jesus te agradecemos. Amém.